Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Eu sou Francioli Araújo. Eu sou Caroline Silva. Eu sou o Jefferson Antunes. E eu sou o Diego Cara. E estamos aqui para mais um bate-papo à luz do candeeiro. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que já faz um tempo que eu gostaria de ter esse assunto debatido aqui, que é a aprendizagem. E, lógico, não poderia deixar de ser, ele tem um nome bonito, né? Como é que é o nome disso aí, Jefferson? Bem, hoje nós vamos falar de uma das vertentes de estudo da aprendizagem, que é a metacognição. Mas antes de começar, vamos soltar essa vinheta? Olha só, tem uma coisa que eu particularmente sinto muita falta, né? Isso depois de lecionar durante alguns anos e de ver que existem algumas técnicas que podem nos ajudar a estudar e a estudar melhor. É o fato de que nós, desde a nossa infância, nós basicamente somos condicionados a estudar, né? Somos condicionados a ler, somos condicionados a decorar, exatamente, né? Mas estudar, que é bom, ninguém nunca chegou para mim e disse como ou quais técnicas eu poderia usar para estudar. Isso aconteceu com algum de vocês alguma vez em suas vidas? Bem, eu acho que para todo mundo que tem uma família que cobrou muito dos seus estudos, é comum a cobrança de: tá estudando, menino? Tá prestando atenção na aula? Tá lendo as coisas? Tá fazendo direitinho? Mas pouco a gente acaba falando sobre as estratégias, né? As estratégias de estudo. E esse é um tema que eu acho que ele é muito pessoal. Pelo menos são as evidências que eu tenho, me mostram que é um tema muito pessoal. Como estudar, como elaborar estratégias de estudo, como pensar o seu estudo. E é justamente nesse ponto que a metacognição ela nos auxilia a compreender essas estratégias, esses métodos, essas técnicas. A questão do ninguém nos ensina, Jefferson, a estudar. A escola cobra que a gente tenha acesso a um conteúdo e a gente faça aquele conteúdo ser válido numa prova, num teste, numa coisa do tipo, tá? Então, como tu falou, a gente sempre estuda para decorar, para passar alguma coisa. Passado isso, não só na escola, como na universidade, muitas vezes, em muitas e muitas disciplinas, nós não conseguimos fixar aquilo que a gente abordou, decorou. A gente fez tudo menos estudou, né, de fato. Eu digo a você que tem uma disciplina que eu consegui estudar, que eu lembro basicamente tudo que eu fiz, mas porque eu gostava muito do professor e da didática que ele tinha com a gente. Então, eu consegui estudar. E existe uma técnica, existe algo que vai incentivar o aluno a conseguir concentração para estudar, ou focar, ou gostar de estudar? Não, então, sobre o método, quando falam pra gente estudar, né, o único método que eu tive mesmo era o método BC, né, que é o bunda cadeira e se vira, meu malandro, se vira. Olha, tratar sobre esse assunto é um assunto novo. Realmente a gente pensar esse tipo de estratégia, falar sobre isso, né? Inclusive são poucos estudos e infelizmente nós temos muita coisa que ainda é bem ligada à pseudociência, muito ligado àquele pessoal do coaching, certo? Então, assim, é até um pouco complicado você encontrar estudos que apresentam evidências. Né? Hoje a gente vai apresentar alguns, é claro, deixar umas referências para vocês sobre esses assuntos, certo? Para quem quiser pensar um pouco, refletir sobre a sua forma de estudar. Mas, realmente, como eu disse anteriormente, a questão é muito pessoal. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, e é normal, aliás, que não funcione para outra pessoa. Uhum. Mas Jefferson, então vamos começar, ou vamos dar continuidade, né, na verdade. O que é essa história de metacognição? O que é isso?
Bem, metacognição é a ação de pensar e refletir sobre os seus próximos pensamentos, ou sobre a atividade mental de si mesmo. Também é conhecida como a cognição sobre a cognição. O conceito ele tem suas origens lá na psicologia, especificamente em estudos sobre como os sujeitos, em situações como a resolução de problemas, são capazes de monitorar, avaliar e modificar suas estratégias de encontrar as respostas e de descrever esses processos. Etimologicamente, a palavra metacognição significa para além da cognição, isto é, a faculdade de conhecer o próprio ato de conhecer, ou, por outras palavras, conscientizar-se, tomar consciência, analisar e avaliar como se conhece algo. Por exemplo, o Presley, num trabalho de 1986, ele tem um modelo chamado do bom utilizador de estratégias. Ele realça que, em termos de realização escolar, para além da utilização de estratégias, é importante o conhecimento sobre quando e como utilizá-las, sobre a sua utilidade, eficácia e oportunidade. A este conhecimento, bem como a faculdade de planificar, de dirigir a compreensão e de avaliar o que foi aprendido, Flavel vai atribuir essa designação de metacognição. Isso é um conceito assim fácil de aplicar? Olha, é um conceito muito pessoal de aplicar, porque ele trata de uma reflexão sobre as suas estratégias de aprendizagem. Por exemplo, então é você sentar aí, poxa, como eu aprendo melhor? Agora para e pensa, tenta responder essa pergunta. Se você já tem uma experiência sobre refletir o seu processo de aprendizagem, talvez essa resposta venha no estalo de dedos. Se você nunca refletiu sobre isso, essa é uma pergunta que pode até lhe dar gatilho, porque realmente é algo um pouco complexo. Você raciocinar sobre o seu processo de aprendizagem, sobre o seu processo de mudança de comportamento. Aproveitando aí a pergunta, era isso que é nesse sentido mesmo que eu quero fazer. Sou totalmente leiga no assunto, tá, Jefferson? E daí, tu falou que a gente tem que fazer uma autoanálise, né? Não é isso? Sim, é essa a ideia mesmo. É a autopercepção, a autoanálise do seu processo de aprendizagem. Tá, mas aí, para quem tem mais dificuldade em fazer autoanálise, tem algum profissional que a gente possa estar buscando essa ajuda? Porque, como você falou, não é fácil, né? Todo mundo consegue. Eu, basicamente, eu particularmente, eu acho que eu não consigo. Olha, a profissional mais indicada são as pessoas do campo da psicopedagogia. Essas pessoas são as que são mais indicadas para discutir esses assuntos, para criar estratégias que nos ajudem a refletir sobre esses parâmetros. Isso em qualquer idade, em qualquer área que eu esteja cursando, Sim. Né, nível, né? Porque eu acho que existe também um pouco de preconceito, né? Acho que a gente só precisa procurar um psicopedagogo quando está no infantil, no jardim, no ensino médio. Eu escuto muito isso. Não, e a gente tem que lembrar o seguinte, psicopedagogo não é coaching, né? Ainda bem! Não, e aí nessa questão de coach, é uma coisa que eu acho perigosíssima, que a internet está fazendo muito bom, mas muito mal, que, por exemplo, eu tenho acompanhado alguns perfis que te ensinam a estudar, aumentam tua produtividade, e a primeira coisa que o marketing vai fazer com eles é o seguinte: ele vai te lançar uma tonelada de problemas. E, obviamente, naquela tonelada, você começa a se encontrar em um monte e ele, no final, não arrasta para cima, ele te oferece uma solução, que é uma solução dele, não é uma solução sua. Exato. A resposta, ela não é interna, ela é exógena à pessoa. E num processo de reflexão, quando a resposta é exógena, logo não existe o processo de reflexão, não existe metacognição. O que existe é o quê? Uma padronização de métodos que são vendidos numa caixinha muito bonita, mas que não passa de charlatanismo. Agora vem uma pergunta, curiosidade. Como é que vocês estudam? Bom, pra mentir ou pra falar a verdade? Não, vamos falar a verdade agora. Vamos falar, né? A verdade. Vamos falar a verdade. Porque, assim, em cima dessa verdade que você vai falar, a gente tem que fazer essa reflexão. E aí
justamente como é que você estuda e em seguida a gente vai saber, a gente quer, né, vamos discutir quais são essas dificuldades nesse método de estudo que você tem. Lembrando que a Carol falou antes da percepção dela, que ela teve numa disciplina que ela gostou, aí vão ter duas coisas que eu estudo. As coisas que eu gosto, eu naturalmente estudo, e eu tenho um método, e as coisas que eu não gosto e eu preciso estudar, e eu vou ter outro método. Então eu preciso separar. Eu primeiro começo separando naquilo que eu gosto e naquilo que eu não gosto. Eu tô com um problema então, Diego, porque ultimamente eu não tô gostando de nada. Acontece. Isso já é uma reflexão sobre o seu processo de aprendizagem. O processo de doutoramento ele não está facilitando minha vida, mas vai chegar lá. Então, brincadeiras à parte, assim como o Diego, eu tenho as coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de estudar, eu leio com um prazer, eu posso passar horas, noites e dias virada lendo e não vou me cansar e vou querer sempre saber mais sobre aquilo, é algo que eu consigo fixar na minha mente, tá? E o que eu não gosto, eu faço uma coisa chamada procrastinação. Eu sempre vou deixando aqui, não, depois eu vou ver. Só que esse depois hoje, ele já tá aquela bola de neve, que já tá começando a rolar em cima de mim, eu já tô cansada. Essa é a verdade, eu ainda não aprendi a estudar. Tá, não, mas me diga agora, ainda como é que você estuda? Então, eu geralmente, como a gente já tinha conversado anteriormente, acho que foi, não lembro se o Jefferson tava, acho que foi também, e o Diego. Primeiro eu assisto o vídeo relacionado àquela temática, né, alguma aula com um professor que eu goste. Depois eu vou fazendo analogia com questões, depende se for para concurso, se for para minha pesquisa. Depois eu leio artigo, depois eu vou no livro, e daí eu vou associando várias coisas diferentes e assimilando e fazendo meu próprio resumo, né, tipo, pego um pouquinho de cada, mas eu crio dentro da minha própria essência para poder passar para alguém, por exemplo. Eu acho interessante que quando eu aprendo de verdade, eu consigo falar sobre, conversar sobre, ensinar, sabe? De uma forma bem tranquila. Então, os elementos que eu pego são... Eu tenho 3 horas do meu dia só para aquele conteúdo de assistir, ler, separar material, fazer alguns resuminhos. É basicamente isso. Fala aí, Jefferson. Bem, eu sou uma pessoa que tem probleminhas, sabe? Vamos lá. Primeiro, eu sou muito sistemático. Então, primeiro, eu pego o material que eu vou estudar e passo por cima. Faço uma leitura para saber mais ou menos como é a estrutura do texto e quais são as principais palavras e termos. Bem por cima mesmo. Depois eu volto e faço um fichamento. Todo categorizado. Normalmente eu faço o fichamento e divido ele em categorias. Por exemplo, quais são os conceitos? Aí eu boto lá todos os conceitos e o que o texto diz sobre os conceitos e eu coloco já na norma, porque eu já vou pensando que eu vou usar isso para fazer alguma coisa, né, para escrever alguma coisa. Depois eu faço o quê? Eu pego essa categorização que eu fiz, esse fichamento categorizado, eu escrevo um resumo, depois eu pego esse resumo num documentozinho do Word, boto no celular e vou passear ouvindo. Boa. Eu estou dizendo que eu sou uma pessoa que tem problemas? O Jefferson seria um excelente usuário de Obsidian, né, não? Exatamente. Exatamente. Eu uso @voice, leia em voz alta, que é um negócio mais antigo que existe no universo Android, e eu ainda sou um dos 3 usuários desse programa. Basicamente, você pega um arquivo do Word e ele lê para você com uma voz robótica e metálica. Aí eu aproveito, à medida que eu vou ouvindo, eu vou conectando o que eu vou ouvindo por onde eu estou andando. E aí eu faço essa relação entre lugar e o áudio. Né? Então, quando eu quero lembrar de algo que eu sei que está naquele texto, eu me lembro do lugar onde eu ouvi. E aí me vem a memória sobre o que eu ouvi. Interessante. Boa forma de associar. Para mim daria errado, porque se eu der 3 piruetas aqui de cabeça para baixo, não sei onde eu tô, não sei onde fica esquerda, direita, então não gravaria nada. O que eu gosto de fazer, e eu descobri recentemente que eu quero dizer, deve ter uns 2 ou 3 anos, já é depois do doutorado, descobri tarde, o que é uma pena para mim, foi que eu li uma das definições do Richard Feynman, né, que se você sabe alguma coisa é porque você consegue explicar ela da maneira mais simples. Então, se você não sabe explicar aquilo, é porque você não sabe. Então, o que eu faço? Eu abro um PowerPoint
e vou montando literalmente uma aula daquilo. Simples assim. E aí, quando eu travo em alguma coisa, é porque eu não sei explicar aquilo, e aí eu me aprofundo naquele tema. Então, por exemplo, antigamente eu usava o LibreOffice, né? E hoje em dia eu migrei para o PowerPoint. E eu faço isso, se for livro digital. Se eu estiver lendo livro digital, lendo artigos ou conteúdos que estão mais disponíveis de forma digital. Se for no físico, tiver um livro físico, eu faço as anotações em folha como se eu estivesse preparando uma aula, como é que eu fazia antigamente. Então, vou criando os tópicos e tal, e vou fazendo as correlações. E eu tenho usado como forma de colocar o conteúdo o Obsidian, mas aí deixa para depois. Bem, eu acho que tem uma coisa que todo mundo que fez ensino médio já deve ter pelo menos visto em sala de aula, que é quando a professora usa música para ensinar a tabela periódica, as musiquinhas da tabela periódica. Ali é uma forma de associação, né? Você associa aquele conteúdo à letra da música. Então, se você precisa rememorar, né, e essa é uma palavra importante, rememorar, os elementos da tabela periódica, você não tenta lembrar da tabela periódica, você tenta lembrar da musiquinha. Certo? Essa eu acho que é a mais batida de todas as estratégias metacognitivas, né? E uma das primordiais, assim, no sentido de o primeiro acesso que todas nós que pelo menos terminamos o ensino médio já tivemos. Perdeu, Playboy? E você, Francioli? Conta aí pra gente como é que teu processo de estudo. Eu acho que assim, eu também aprendi tarde. Na verdade, eu acho que eu ainda não aprendi. Porque eu sou muito, acho talvez, dessa história do BC, né? Do bunda cadeira. Eu ainda não tenho um método bem, eu diria assim, sistematizado como vocês. Eu costumo, por exemplo, ler um artigo e aí anotar algumas coisas ali e como eu escutei hoje e fica em algum buraco do computador, né? Essas anotações, e aí depois eu vou lá e tento resgatar. Mas sem dúvida nenhuma, para algumas disciplinas, por exemplo, que eu lecionei ao longo dos anos e que eu tive que aprender muita coisa, eu acredito que ensinar, produzir o conteúdo e ensinar me fez aprender muito. Eu acho que se for para dizer assim, você tem um método, eu diria ensinar, né? Tentar ensinar me faz me apropriar, talvez com um pouco mais de rapidez daquele conceito, daquelas ideias. Mas eu acho que às vezes, falo por mim, logicamente, como já disse, é individual, né? Só ensinar, assim, se eu não manter uma lógica repetitiva na minha mente, só o fato de ensinar é como se eu decorasse, como eu fazia nos tempos de escola, da universidade, para jogar para alguém. Logicamente que nem tudo vai sair da minha mente, muita coisa vai ficar guardado. Mas pouco tempo aquilo já some. É como se eu não tivesse um processo sistemático de fixação de conteúdo na minha mente, por exemplo. Tá? Eu só dei uma lida, uma geral, para ensinar para alguém. E eu tenho facilidade em falar, então junto com ele recentemente com alguns conhecimentos cotidianos e eu consigo explicar, sabe? Mas depois que termina aquilo ali, tchau. Nesse ponto, assim, aí existem duas coisas, né, que eu vejo, que é o saber e como o Jefferson falou, o rememorar. Tem muita coisa que eu sei, mas eu não lembro. Muita coisa. Então, por exemplo, eu sempre já falei isso para os meus alunos. Eu tenho um problema seríssimo de gravar, de decorar, né, de saber sem referenciar nada, gram positivo e gram negativo, como que é a parede das bactérias. Tem dois tipos, né, positivo e negativo. E eu nunca sei qual que tem a parede dupla e qual que tem parede simples. E eu trabalhei com isso. Eu fiz a técnica de laboratório no mestrado, no doutorado, na graduação. Tem 15 anos que eu trabalho com isso. Eu simplesmente não gravo. Eu já desisti. Se eu digitar no Google agora, eu vou ver e eu te explico cada detalhezinho dela.
Mas gravar isso aí eu não gravo. E recentemente eu parei de me preocupar com aquilo que eu gravo, me preocupo mais com o que eu sei. Por exemplo, eu sou capaz de te explicar qual é a função de cada uma, qual é a composição química, tudo. Só não consigo te falar agora de cabeça quem é gram positivo e quem é gram negativo. Sabe por que você trabalha muito bem com slide, Diego? Não, mas seria bom você me esclarecer. O slide, para você que é professor, para você que é professora, ele não é uma ferramenta de ensino. Ele é uma ferramenta de aprendizagem. A função do slide, ela é muito mais para você que está explicando o conteúdo, lembrar dos pontos, porque você produziu o conteúdo, né? Quando você faz o slide, obviamente, né? Ou pelo menos edita o slide, se você pega um slide pronto é outra história. E a função de aprendizagem dele, certo? Ela é muito mais próxima do que a função de ensino, né? A gente tem alguns estudos, eu vou deixar um link aqui na descrição, sobre como slide não ensina nada. Né? É uma pesquisa experimental que foi feita com professores e professoras que utilizavam e não utilizavam slides. Né? E o que ficou entendido dentro dessa pesquisa, o principal resultado é que o slide é uma ótima ferramenta de aprendizagem. Ele te ajuda a rememorar. A construção do slide, ela é muito personalizada. Como assim personalizada? Você constrói o slide no sentido que você pensa. Você usa o seu raciocínio para construir o slide. E esse slide está ligado a você. Então, você consegue ler o slide e rememorar as coisas que estão ali numa ordem lógica ao qual você pretende explicar. Nesse sentido, o slide é uma ótima ferramenta de aprendizagem e uma péssima ferramenta de ensino. Agora, deixa eu perguntar uma coisinha. A gente falou agora como é que a gente estuda. Agora eu quero saber quais são as dificuldades que vocês sentem ao estudar. A maior dificuldade que eu sinto é quando eu tenho que gravar alguma coisa. Eu entendo conceitos, mas eu não gravo aquilo de 100%. Foi o que eu acabei de falar. Né? Então eu entendo, por exemplo, a formação da parede celular da bactéria, mas eu não gravo especificamente qual é a função química que está ali. Então essas coisas mais específicas eu simplesmente não gravo. E aí eu não sei se é porque eu não tenho dado atenção para isso, e aí eu passo por cima mesmo, paciência, ou se eu tenho alguma dificuldade. Porque gravar para a prova, né, se você estudar no dia anterior para a prova, isso aí para mim era de boa. Eu usava qualquer método de ficar falando 200 vezes ali o nome, e ia para a prova e eu ia no carro, né, falando aquilo tudo em sequência. Plá, 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 plá. Chegava na prova, eu lembro que às vezes fazia muitas provas no mesmo dia, fazia um conjunto, e aí para eu não esquecer, eu pegava no cantinho e ia escrevendo tudo. Plá, 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 como se fosse um mantra decorado. E passou a prova, aquele mantra vai pro lixo, né? Então, eu não tive problemas durante a escola em ter notas satisfatórias. Eu tenho problemas em gravar essas coisas. E aí, muita coisa eu realmente não gravo. Não gravo. Então, minha maior dificuldade é gravar assuntos ou partes específicas. Conceitos eu gravo bem, mas sei lá. Qual o nome da molécula tal? Sei lá. Eu vou aproveitar e já vou falar também. Eu tenho dificuldade de concentração, né? Sou muito dispersa, eu sou muito eufórica, eu sou muito 220, então se algo tá muito lento, eu já tô, ai, droga, por que eu não vou aumentar a velocidade disso? Eu me lembro um pouco da Vitória, né? Quando ela disse que assistia o vídeo lá no 2.0 de velocidade, 1.2, enfim. Então, quando eu acho o assunto bacana, mas eu não tenho muito saco, o que é que eu faço? Vamos botar a velocidade, mas aí eu não consigo aprender, eu tenho que voltar para a velocidade normal e tal. A minha maior dificuldade é a concentração. Eu não sou. Qualquer coisa, eu passo uma borboleta. Eita, borboleta, que linda. Vamos olhar a borboleta, depois a gente estuda. Eu acho que eu tenho um problema com procrastinação, só pode. Olha, a minha dificuldade é com volume. A gente das ciências humanas e sociais, nós temos muito volume de leitura. E não adianta ler.
Você tem que raciocinar sobre aquilo que você está lendo. Você tem que saber ser capaz de analisar criticamente. Eu vou ilustrar aqui com um caso. Nós tínhamos uma disciplina, na época que eu fazia história, que ainda era preto e branco, né? Eu tinha disciplina de história política, certo? Era uma disciplina de 4 créditos? Não. De 6 créditos? Não. De 8 créditos. Eram as 4 aulas da quinta e as 4 aulas da sexta. A professora Francisca Anselmo, né? Ela é baixinha assim, né? Ela chegava no primeiro dia de aula com a pilha de livros. A disciplina eram 13 livros para leitura. Ela já batia em cima da pilha e dizia: quem não lê 7 não passa com 7. Boa sorte. E a prova era sorteada. Né? Aí o que acontece? Ela pegava, você tinha que ler os 13 livros para a primeira prova e os 13 livros para a segunda. Ela chegava no dia, ela botava os 13 temas de prova dentro de um saquinho, mexia e puxava. O meu tema de prova foi: fale sobre a tese central e as teses periféricas do Leviatã de Thomas Hobbes, que é um livro enorme, denso, né? Que é sobre história das ideias políticas, assim, e tipo, ali, e tipo, ela passava o tema, ela saía da sala. Porque se você não leu, você não faz. Ela planejava a prova assim. Se você não leu, você não faz. E a gente tinha que dar de conta desse volume de leitura, né? Porque aí foram o quê? Eram 3 meses de aula, 3 a 4 meses de aula, e mais ou menos umas 4.000 páginas para ler. Boa sorte. E o pior é que, se você não for capaz de raciocinar sobre aquele livro, se você decorar o livro, você não faz a prova. E eu aqui reclamando de um capítulo você do Callister. Você tem que entender, porque ele não vai dizer: minha tese central é essa daqui, agora essa é a minha primeira tese periférica. Não, você tem que pescar. Você tem que ler. Não, isso aqui é a tese principal do Leviatã de Thomas Hobbes. Mas a gente tem essa outra tese aqui, essa outra tese, né? Então, isso a gente tem que pescar. Isso é muito comum nos estudos em geral, né, na formação do campo de ciências humanas e sociais. Um enorme volume de leitura, né, onde nós temos que ler e raciocinar muito sobre isso. E aí, com um volume assim, eu não me dou bem, porque eu sou muito sistemático, eu preciso de tempo para fazer as coisas. Eu acho que, já como a Carol, ela fala em ser dispersa, eu também tenho esse problema, né? Sou bem disperso para determinadas coisas e ainda tenho um agravante. Eu me dou muito bem fazendo estudos em grupo. Então, aí quando você está fazendo estudo em grupo, você está discutindo as coisas, flui bem. Mas quando não, e aí assim, quando estudava, né, alguns anos atrás, que não o fazia diretamente no computador, você não tinha, ou pelo menos quando eu comecei a estudar em computador, que não tinha internet basicamente, né, você não tinha outras distrações. Mas hoje não, você senta, você vai estudar, e aí você abre uma aba, você abre outra aba, você abre outra aba, e de repente você não está estudando nada, né? Então, eu acho que essa é uma das minhas maiores dificuldades. Antes do Jefferson falar, que ele vai, eu tenho certeza que ele vai nos dar um norte, né, de como a gente, algumas dicas, né, Jefferson? Quero dizer que eu acho que é o mal de sagitariano, tá? Francioli, a gente é sagitariano, acho que isso é um problema que eu já notei nos sagitarianos. Então, assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, eu vou botar a culpa é minha, eu boto em quem Pronto. Eu quiser. Os defeitos, tudo que não prestar, que estiver relacionado ao signo, pode... Eu acho que peguei tudo, né? Não acredito nisso, mas... Não, Carol, bom saber que eu já vou me preparando como é que meu filho vai ser aí dos estudos no futuro. Por isso que ele só vai ter celular com 21 anos, computador com 25 e tá resolvido. Não, mas ele é sagitariano também, é? Não, ele é maravilhoso, ele vai ser super comunicativo, vai fazer vários amigos, vai ser o cara que todo mundo vai querer estar junto, em qualquer lugar, seja na escola, seja na faculdade, ele vai ser o popstar. Então aí é que mora o problema, em ser o popstar. Entendi.
Mas, o Jefferson, antes de você nos dar dicas aí, a gente teve um episódio aí sobre metodologias ativas. Você não acha que essa tua professora tá um pouco arcaica, não? No processo de ensino, chegando ali com 13 livros e se vira? Cara, e o pior é que a disciplina era uma delícia, porque todas as leituras são gostosas, assim. Você fica pirando nos contextos e tal. O método é que é complicado, tá ligado? O método é super complicado. Mas acabava que cumpria, né? O objetivo da disciplina era que todo mundo lesse os 13 livros. Porque são realmente 13 livros essenciais na história das ideias políticas. Então você não conhece ideias políticas se você não ler esses livros. É tipo você dizer que conhece o Tolkien, por exemplo, nunca leu O Senhor dos Anéis. Né, conhece a obra do Tolkien, nunca li Senhor dos Anéis. Você está lendo o básico. A Carol tá esfregando um pano na tela dizendo que eu tô passando o pano pra professora. Isso é feio, Carol. Beijo, professora. Entendi. Mas assim, o meu professor, por exemplo, numa disciplina de mineração, né, era processamento mineral. Ele chegou pra gente e trouxe uma coleçãozinha de livros do Imortais da Ciência. E aí ele disse assim, olha, acho que ele trouxe uns 13 livros pro pessoal. E aí disse, olha, Francioli, você vai pegar esse livro, semana que vem você vai dar, antes de começar a aula aqui, você vai dizer o que você entendeu dessa leitura do livro. Eu peguei, acho que foi Bohr. Eu falei sobre Bohr. Então, assim, é um negócio... Eu, particularmente, achei muito interessante porque, assim, dentro de uma disciplina, o cara vai mostrar outras coisas que estavam atreladas à própria história da ciência e à filosofia também, porque o livro traz muito disso. Esses volumes de leitura, eu acho que o pessoal da engenharia, das exatas, a gente não está acostumado ao volume de leituras que o pessoal da humanas tem, né? Assim, de forma geral. A gente está muito mais para fazer cálculo, para fazer outras coisas, do que para fazer essas leituras, essas interpretações, muitas vezes. Fala, Diegão, você está pensando. Porque nessa questão, quando a gente fala dessas duas áreas, né, exatas e humanas, deixa eu colocar exatas e humanas. Por exemplo, quando eu estava dando aula de cálculo, teve um problema que eu peguei no livro para tentar resolver e não consegui resolver. E eu sou aquele que não levanto da cadeira enquanto não resolver, e fiquei 2, 3 horas ali tentando resolver, vai para lá, vai para cá, vai para álgebra, vai para não sei para onde, e foram, sei lá, 2 ou 3 horas ali, não resolvi, desisti, tinha que dormir, não sei o que, acordar no dia seguinte da aula, e dirigindo o carro em frente ao crack, me veio o estalo de como resolvi o problema. Então eu fico pensando que, por exemplo, o tempo que a gente dedica ao estudo não é diferente do pessoal de humanas. Eu acho que é forma mesmo. A gente não tem conteúdo de conteúdo, assim, vamos botar ali volume de letra, mas a gente tem uma dedicação intelectual no mesmo nível. Isso. E o que é que acontece? São diferentes. São diferentes conteúdos para diferentes pessoas que têm uma lógica, né, de se compreender aquele conteúdo diferente. E aí a gente retorna ao quê? A compreensão de que é muito pessoal a sua estratégia de estudo. Depende da sua área, depende da sua história de vida e formação, certo? São inúmeros fatores. E é por isso que soluções padronizadas, certo? Como as que são vendidas por aí, elas simplesmente são puro charlatanismo. Se apresentam como uma panaceia para resolver todos os males e, na verdade, só vão prejudicar e frustrar as pessoas que acessam esse tipo, né, de recurso. Fantástico, fantástico. Manda, Carol. Mas aí, quais são os caminhos que a gente poderia seguir dentro da metacognição, Jefferson? Existem dicas, existe já um norte que a gente possa, pelo menos, clarear? Olha, nós temos alguns métodos
né, que são estudados cientificamente e são interessantes para determinadas situações. Por exemplo, o uso de flashcard. Flashcard basicamente é um cartãozinho, um pedaço de papel, pode ser inclusive do tamanho de um cartão de visita, aonde você escreve na frente, e aí o Eisenkramer, que fez esse estudo, é um estudozinho curto, de 5 páginas, certo? Um artigozinho muito curto, né? Ele vai demonstrar que, primeiro, para esse tipo de estratégia funcionar, o ideal é que você escreva, você pega o papel em branco, escreve na frente a pergunta, o termo, o conceito, aquilo que você precisa rememorar. Flashcard vai trabalhar com memória, certo? Então vai trabalhar com rememorar. E aí você escreve na frente a pergunta, atrás a resposta. Como foi que o Eisenkramer, ele, após vários experimentos, ele compreendeu a melhor utilização? E aí foi uma pesquisa experimental, né? Basicamente, é um processo em que você pega todos esses cartões, embaralha, você pega o primeiro cartão, olha a pergunta, pensa na resposta, vira e olha a resposta. Se você acertou, bota na pilha de acertado. Se você passou perto, faz uma pilha, tá na média ali. Se você errou, bota na pilha do errou, certo? E aí o que é que você vai fazer? Você vai passar por todos os cartões. Depois você vai colocar primeiro os que você errou, depois os que você passou perto e depois os que você acertou. No dia seguinte, é importante isso, no dia seguinte, né, é um tipo de estudo diário. Você vai acessar os cartões e refazer as pilhas. Os que eu acertei, os que eu passei perto e os que eu errei. Você vai fazer isso, né? O estudo dele demonstrou o quê? Que a partir do 7º dia, né, o fenômeno da reminiscência, ou seja, a fixação desses conteúdos, a rememoração desses conteúdos, ela atinge um alto grau. E fazendo isso cotidianamente, você consegue manter esse tipo de fixação em até 15 dias, certo? Então, e é claro, esse processo, ele também se torna mais rápido à medida que você vai repetindo. Então, é excelente para coisas que você precisa decorar. Bacana. Uma outra tipo de técnica que é utilizada são os mapas mentais. E aí eu não vou citar um estudo específico. Na verdade, a gente tem aqui na UFC, no Departamento de Educação, uma linha de pesquisa, certo? Em neurocognição, que vai estudar especificamente, dentro das linhas de pesquisa, tem uma sublinha de mapas mentais, certo? O mapa mental é um diagrama hierarquizado das informações que é estruturado de uma forma parecida com uma árvore, certo? É um método simples, né? E ele visa o quê? A gestão eficaz dos seus conhecimentos. Ele te ajuda a desenvolver a concentração e também a inteligência, no sentido de que inteligência é a aplicação daquilo que se sabe, certo? Que ele vai estruturar de forma facilitada o aprendizado, além de tornar a coisa mais agradável. Então, esse método ele se constitui numa elegante e poderosa ferramenta de registro de informação, certo? Ela é focada em gerenciar dados, organizar, ordenar, selecionar, classificar, reconhecer a importância desses dados, que estimula esse desenvolvimento da inteligência no sentido da aplicação do que se conhece, facilita a identificação tanto de oportunidades quanto de relações, certo, que aprimoram as competências, tanto para memorizar como para criar novos conhecimentos. Então, como é que funciona o mapa mental? Eu vou fazer um mapa mental, por exemplo, sobre educação, certo? Então eu boto lá no centro do meu mapa uma figurinha, educação. Eu puxo uma perninha e boto um quadradinho, educação de jovens e adultos. O que é que eu preciso lembrar de educação de jovens e adultos? O que é que eu preciso saber? O método Paulo Freire, né? O método de ensino,
né, de alfabetização, método de alfabetização, de letramento, vai variar de quem está falando sobre o assunto, né? Então, eu vou colocar lá o método Paulo Freire de alfabetização de jovens e adultos, que vai partir da praxis cotidiana. Eu já puxo o outro quadradinho, praxis cotidiana. De quem? Aí eu puxo outro quadradinho, de trabalhadores e trabalhadoras. Aí eu puxo outro quadradinho, a partir do quê? Né? Da utilização das coisas que estão no mundo das pessoas. Então, se eu quero ensinar a pessoa a escrever tijolo, eu pego um tijolo. Se eu quero ensinar a escrever vassoura, eu pego uma vassoura. Né? Eu mostro o objeto ao mesmo tempo que eu estou, né, ensinando as pessoas como escrever aquele objeto, né? Como grafar aquele objeto, como simbolizar aquele objeto. E eu vou colocando esses pequenos elementos numa hierarquia. E, de repente, eu posso fazer outro sobre alfabetização, já que está dentro de educação. E aí eu estabeleço uma relação entre o letramento, a alfabetização em Paulo Freire, através do método de Paulo Freire, com outros métodos. Né? Então você cria uma espécie de árvore que vai se ramificando e você vai colocando quadrinhos, certo? Você vai sistematizar e organizar a forma de pensar. O principal resultado que as pesquisas que a UFC tem apresentado dentro dessa temática demonstram que esse tipo de estratégia ela é muito pessoal. Muitas vezes outras pessoas não conseguem ler o seu mapa mental. O seu, para você, parece a maior obviedade do mundo, inclusive. É algo que as pessoas relatam. Mas, para as outras pessoas, o seu mapa mental é um negócio sem pé nem cabeça. Porque você cria o mapa mental a partir da forma como você raciocina. Ele responde muito mais a você, e aí está bem próximo daquele exemplo do slide, do que para as outras pessoas. E mapa mental também é comum você encontrar pessoas vendendo mapas mentais com resumos. Né? E aí, quando é material mais técnico, assim, isso é isso, isso é isso, isso é isso, aconteceu aqui, 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 beleza. Né? Aí se torna bem mais fácil, porque seria um mapa mental mais informacional. Mas quando você tem que, por exemplo, trabalhar as relações entre os elementos que constituem o seu mapa mental, isso já torna o processo um pouco mais complexo. Por último, eu quero falar Jefferson, de uma técnica. Mas uma técnica... antes de você entrar na técnica, só dizer para os nossos ouvintes que está na descrição do episódio um link para um vídeo muito interessante que foi produzido aí pelo Jefferson Antunes. Muito bom esse rapaz, muito bom esse rapaz. Pesquisa e Jogos. Esse cara é bom. Magrinho ele, né, bicho? Ensina a fazer mapas mentais. Ele tava mais esbelto, né? Uns 30 quilos a menos. Então, a gente vai... na descrição do episódio tem um link para o vídeo Mapas Mentais para aprimorar seus estudos e artigos do canal Pesquisa e Jogos lá no YouTube. Beleza, então vamos lá. E por último, é uma técnica que ela foi uma técnica italiana conhecida como técnica Pomodoro, né? Que é basicamente uma técnica de organização do tempo. A função da técnica Pomodoro é sistematizar o seu tempo de estudos, certo? O Francisco Cirillo criou essa técnica, né, no final dos anos 80 para dividir o seu tempo de trabalho, né, o seu tempo de estudos, em ciclos de 25 minutos, conhecidos como pomodoros. O método é baseado na ideia de que pausas frequentes podem aumentar a agilidade mental e buscar fornecer uma resposta eficaz a um estudo provocador de ansiedade chamado de temporal becoming, nos trabalhos do Henry Bergson e do Eugene Mikulski. Embora a técnica seja extremamente simples e fácil, ela não deve ser usada simplesmente como um processo para acelerar o desenvolvimento de atividades, de tarefas, mas sim como uma unidade de esforço temporal, além do poder que ela tem de focar na tarefa, evitando distrações. Então, o objetivo mesmo aqui é sistematizar o seu tempo de estudos. Você vai fazer o quê? Você vai trabalhar no que o pessoal da TI chama de sprint.
Você vai marcar no cronômetro 25 minutos, vai estudar o seu tema, vai fazer uma pausa de 5 minutos. Certo? Esse é um pomodoro. A partir do momento que você faz 4 pomodoros, você faz uma pausa de 1 hora e depois retoma. Certo? Então seria 25 minutos, pausa de 5. 25 minutos, pausa de 5. 25, pausa de 5. 25, pausa de 5. Pausa de 1 hora, recomeça. O trabalho do Francisco Cirillo, por que ele escolheu 25 minutos? Não foi aleatório. Ele foi estudar o tempo que as pessoas conseguiam se concentrar. Em média, ele viu que as pessoas conseguiam manter a concentração por 25 minutos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. E aí você tem que se conhecer para saber, né, a sua, digamos assim, o seu timing, o seu tempo de estudo ideal. Pomodoro é o tomate em italiano, porque o Cirillo pegou o timer da cozinha dele para fazer e era no formatinho de tomate, por isso que é Pomodoro. Ah, bacana. Né? Eu peguei o Pomodoro, eu usei como técnica não de estudo, mas de escrita, de produção da tese, que chegou uma hora que eu não estava produzindo nada e as ideias não fluíam. Eu ligava o computador e deixa eu só ver o que tem aqui no G1, só saber as notícias, depois eu desligo e vou trabalhar, e de repente estou eu lá discutindo com um comentarista de G1. Perda de tempo, né? E duas coisas que eu tenho sobre o Pomodoro. Ele é uma excelente técnica de atenção, mas quando você está mergulhado em um texto, eu acho que ele atrapalha. Então, por exemplo, se eu vou ler algo que eu tenho uma adesão íntima muito grande, é uma coisa que eu gosto, né? Eu não uso Pomodoro. Eu vou ler e tchau. Agora, quando eu pego uma coisa muito chata, assim, que eu fico travancando, aí eu uso Pomodoro. Show! Então, eu já passei um pouquinho sem saber que era Pomodoro, mas eu passei um pouquinho nessa técnica, né, de me dar tempos de estudo e intervalos. Mas o problema do intervalo, quando a gente tem... Eu consegui 10 minutos de concentração em algo que eu não gosto. 10 minutos, meu auge. Não, vou dar 5 minutinhos aqui só para eu olhar meu e-mail. Aí no e-mail eu já olhava um outro artigo que eu queria ler e não voltava para os 10 minutos. Não, mas aí a técnica Pomodoro é um compromisso. Exato. 5 minutos são 5 minutos e ponto final. Entendeu? Não, mas aí você pode ter uma pequena inversão. Ao invés de você se concentrar por 30 minutos e descansar 5, você se concentra por 5 e descansa 30. Desse jeito. Então eu não funcionei muito bem, né, com algo que eu não goste ou algo que eu goste muito. Enfim, não me dei bem. Uma outra técnica que eu também usei foi deixa eu só recordar o nome aqui. Foi a flashcard. No curso de inglês, o professor inicialmente tinha colocado pra gente usar o Anki, um aplicativo, né, o Anki, pra gente não estar fazendo em casa. Sim, o Anki é muito bom. E daí, no início eu comecei. Você fica meio viciado no início, né? Você fica meio viciado e tal. Uhum. Só que depois de 2 meses eu tava entediada. Por quê? O Anki, ele tem um déficit, né? O que eu errava muito, ele não estava trazendo de volta rápido para que eu pudesse fixar na minha mente. E ele trazia mais o que eu tinha meio a meio, né? O que era médio para mim, que eu não tinha errado tanto. E às vezes ele trazia o que eu tinha acertado. Eu ficava possessa, eu dizia, não, eu tenho que aprender o que eu errei. Mas depois eu entendia que era para o processo de fixação, né? Eu aprendi, mas eu preciso fixar aquilo na mente. Então eu me cansei. Não quero, bota pro lado. Eu sou essa criança imperativa. Ela existe dentro de mim até hoje. E também aí eu gostei. E eu acho que fazendo com card de papel, ela se torna melhor. Porque a gente alimenta o Anki também, né? Para quem nunca usou, somos nós que criamos os nossos próprios cards. Mas não durou muito tempo comigo. Porque eu sou muito de querer... Quando eu vicio, eu sou aquela criança que vicia e quer do jeito dela, na hora que ela quer. Então, fazendo por papel, eu consigo melhores resultados do que pelo aplicativo. Mas quem tem facilidade pelo aplicativo, acho que é uma boa sugestão. O que eu não fiz ainda foram os mapas, né? Eu acho que eu me daria bem se eu começasse a concentrar, porque eu já sei meus déficits, né? Minhas dificuldades. Eu preciso achar o meu ponto de equilíbrio, porque eu acho que eu não... Eu tenho equilíbrio, gente. Como é que faz para descobrir? Sagitariano não tem equilíbrio. Tá tudo certo. A gente vai só entregar na arroba Deus e uma hora vai ter que dar, né? Mas é isso. Eu uso o mapa mental, por exemplo, para esquematizar a escrita de artigo científico, para esquematizar a pesquisa.
análise de dados, uso para estudar, uso para escrever besteira. Mas, Jefferson, como seria um mapa mental? Diz para mim o teu, por exemplo. Vamos lá, eu vou descrever um mapa mental aqui. Já vou abrir aqui meu mapa mental, por isso que é bom estar usando o computador. Vamos aqui. lá. Pessoal, enquanto você está procurando, já você abri. usa mapa mental digital ou você faz na mão? Digital. Na mão eu sou terrível, porque eu fico pensando, eu penso mais nos espaços, nos espaçamentos e nas distâncias do que no que eu vou escrever. Então digital é bom que ele faz isso por mim. Né? É por isso que eu digo que o Jefferson aí seria um excelente usuário para o Obsidian. Com certeza. Eu estou escrevendo um artigo sobre epistemologia dos jogos, né? Eu vou tratar, para quem não sabe, entre os meus objetos de pesquisa estão os jogos, né? Joguinhos. Então, eu escrevi lá no centro, né, um quadrado vermelho escrito artigos, jogos como objeto de pesquisa. Eu puxei uma perninha e coloquei lá, jogo como artefato. Aí, desse jogo como artefato, eu puxei mais 3 perninhas. O processo de desenvolvimento, que aí eu puxei outra perninha, ciclo criativo de jogos colaborativos, que é um método. Aí, dentro de jogo como artefato, tem também análise de produto, no caso, análise de jogos. E, ainda dentro dessa primeira perninha, validação de produtos, né, na pesquisa empírica. Depois, eu coloquei o jogo como fenômeno de jogar. A interação entre as pessoas durante o jogar é uma perninha, a aprendizagem mediada por jogos é outra perninha, e as experiências, os experimentos com aplicações de jogos na educação é outra perninha. A terceira perninha é a implementação de jogos, a interpretação que jogadores e jogadoras fazem sobre jogar. E aí eu coloquei lá na primeira perninha cultura de fã, na segunda, comunidades de práticas, e na terceira, discurso de ódio em redes sociais, certo? Aí eu tenho um outro quadro com a minha referência principal, que é do Stefan Bjork, que, para quem não sabe, quem estuda jogos e usa muita coisa americana, você tá por fora, tem que ir para o norte da Europa e para a Ásia, que é lá que tá os negócios legal. E embaixo eu coloquei meu objetivo geral e meus objetivos específicos. Até agora é o que eu tenho. As 3 principais categorias, as ramificações dessas categorias, o objetivo geral e os específicos. É toda uma organização. E aí eu visualizando isso, eu tenho ideia de como eu vou organizar, porque eu penso de forma sistemática. Então, o meu é muito sistemático. Eu já utilizei em sala de aula, né? O pessoal lia o texto, né? E o texto tinha 4 categorias fundamentais do campo da administração pública. E aí, o que é que eu pedi para as pessoas fazerem? Um mapa mental para demonstrar o entendimento daquelas categorias. E é claro que o método de avaliação é completamente diferenciado, que inclusive é outra linha de estudos ali do campo de neurocognição da UFC. Né? Como avaliar mapas mentais? Porque eles não podem ser avaliados da forma que uma prova é avaliada, através de mensuração, já que é um processo completamente personalizado, individualizado. Eu juro que eu vou deixar os meninos falarem, tá? Mas como eu sou a única mulher dessa bagaça aqui, hoje, eu vou falar primeiro. Você que manda, chefa. Então, eu acho que eu vi alguma coisa de mapa mental na época da graduação, muitos anos atrás. E, mais uma vez, eu volto. Eu preciso de um acompanhamento psicológico, não é normal. Não é normal, bicho. Não é. Eu não sou sistemática. Quando ele foi falando, eu fui montando aqui. Não tem problema, não tem problema. Somos pessoas diferentes, cada um com suas idiosincrasias, e precisamos aceitar uns aos outros dessa forma. Eu concordo demais. Carol, eu acho que é porque nós temos uma técnica, a PTL. A PTL. A gente atira para todo lado. É diferente. Aproveitando, antes que eu me esqueça, que eu tô nesse nível já, né? A gente poderia também depois, né, nos próximos meses, fazer uma live de como montar um mapa conceitual. Acho que fica interessante lá no YouTube, porque a gente tem como mostrar isso, e trazer vários exemplos. Eu vou tentar montar um meu e dizer, olha, essa pessoa que vocês vão ver a bagunça, a minha psicóloga, acho que ela surta. Vou mandar até para ela, depois que eu montar, inclusive. Porque acho que eu preciso tomar alguma coisa, né? Acho que eu vou precisar.
Não tem como. Não tem. Eu sou muito eufórica, dá pra perceber. Então, cara, uma das coisas que eu gosto dos slides é porque, por exemplo, qual é a minha dificuldade com o mapa mental? Como você pode, a partir dos tópicos, tirando várias linhas, o meu mapa mental vira uma bola de pelos. Eu não consigo mais encontrar nada. Então, para mim, nunca funcionou o mapa mental, porque os meus pensamentos vão se perdendo. Então, eu começo a falar de uma coisa e termino em outra. Os slides me ajudam muito porque ele é mais linear, entendeu? Então, eu vou linearmente conhecendo. Aí, eu acho que talvez uma das coisas mais importantes que a gente esteja falando hoje é que, tão importante quanto você conhecer as ferramentas, é um autoconhecimento para você entender o que aquilo funciona. E aí, quando eu estou dando aula para os meus alunos de metodologia científica, que a gente tem que produzir um artigo no final, e não são as regras da ABNT, as regras da ABNT são 30 minutos e acabou, o resto é como que você vai organizar a tua pesquisa, como é que você vai pensar. Eu falo para eles, olha, existe um mapa mental, existe isso, existe aquilo. Eu, por exemplo, eu não faço um mapa mental. O que eu faço é uma coisa minha, não tem nenhuma regra. Eu escrevo o tópico principal no canto superior esquerdo da folha, traço uma diagonal até onde eu quero chegar. E dali eu vou tirando, como se fosse quase um diagrama de peixes, espinha de peixe. Só que eu faço isso, porque a gente lê da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então eu coloco o tópico principal ali, faço uma diagonal e vou tirando ali as linhas. Quando eu quero pensar alguma coisa rápida. Para mim funcionou desse jeito. Mas eu precisei tentar os mapas mentais e tentar, gente, não é assim, pegar, vou fazer aqui 5 minutos. Ah, não deu certo, que porcaria, não serve para mim. Pomodoro. Ah, deixa eu fazer o Pomodoro. Ah, não consegui fazer um Pomodoro. Que meleca, não serve para mim. Você tem que tentar, pelo menos, eu diria aí, 2 semanas. E tentar com vontade de que funcione. Não funcionou? Beleza, parte para outra. Por isso que talvez uma disciplina de como estudar na graduação seria tão importante para os alunos terem, ou no ensino médio, ou no ensino fundamental, que é mais importante ainda, para os alunos terem acesso às ferramentas e, nesse processo, descobrirem aquilo que aplica a si mesmo e aí sim conseguirem se tornarem melhores alunos, que potencialmente todo mundo é. E é isso aí, pessoal. Acho que a gente já deu uma... Não foi uma pincelada, né? A gente jogou um balde de tinta sobre o tema. Com certeza ele volta à nossa pauta em algum outro momento para que a gente possa aprofundar ainda mais nessas técnicas, trazer alguma coisa sobre aprendizagem, que é algo extremamente importante e que, pelas palavras do Diego, é algo que nós deveríamos ter, sim, uma disciplina na universidade, devíamos ter acompanhamento psicopedagógico no ensino médio, no ensino fundamental também, para que a gente comece para que a gente aprenda a estudar e, aprendendo a estudar, a gente tenha a possibilidade de desenvolver melhor essas nossas habilidades, né? Aproveitando no que foi dito aí em linhas gerais, eu acho que nós precisamos do autoconhecimento. Eu acho que eu vim um pouquinho para bagunçar aqui os meninos super organizadinhos, né? Cada um na sua logística, mas a gente trocou bastante coisa. E eu acho que o Jefferson, ele é um exemplo. E eu vi que cada um realmente tem seu jeito, né? O Francioli tem um jeito mais parecido com o meu por conta dos astros, mas eu achei muito bacana a troca, né? Eu que estava aqui leiga no assunto, eu já vi que não sou tão leiga, porque eu já aplicava as coisas sem nem saber. Olha, nossa, gente. Mas eu acho incrível. O autoconhecimento ele é muito importante. E ajuda, né? Quando a gente não tem a capacidade de ter esse autoconhecimento sozinho, buscar uma ajuda de profissionais competentes para que a gente possa estar guiando, né? Então, só tenho a agradecer. Um bom exercício de autoconhecimento é você tentar identificar primeiro quais são as tuas maiores dificuldades e na minha opinião, ir atacando uma a uma. Então, a tua primeira dificuldade é a concentração com eletrônicos. Então, você já sabe o que você tem que fazer. Tem que desligar a internet, botar o hiperfoco do computador, tirar o celular de perto, literalmente, né? E tentar resolver um de cada vez. Porque uma das coisas que eu percebo nos alunos que eu tenho é que todo mundo tem muitos problemas e o pessoal quer resolver todos os problemas ao mesmo tempo.
né? E no dia seguinte já está estudando com uma eficiência de quem já tem uma sistematização tipo do Jefferson de anos. Não é assim que funciona. Entendeu? Então também entender que existe um processo, esse processo é demorado e que talvez se o cara chegou lá na primeira disciplina com 13 livros, que talvez o primeiro processo dele seja de tomar-lhe uma bomba, né, de bombar na disciplina, porque ele vai primeiro aprender a estudar e depois ele vai aprender a história das políticas, entendeu? E ele teve que passar por esse processo, é a história de vida dele. E é isso aí, pessoal. Algum recadinho? Espero que vocês venham gostando das nossas lives, né? A gente voltou com tudo agora é YouTube, é Instagram, é tudo, é de uma vez só, que é para tirar o atraso, né? Que a gente passou muito tempo sem aparecer. Agora em outubro a gente tem muito mais novidade, vai ser muito bacana. E para quem perdeu a oportunidade de estar ao vivo com a gente, as lives estão gravadas lá no nosso feed, @LuzDoCandinheiro. Segue a gente, curte, assiste e compartilha, que é o mais importante. Sem esquecer de ouvir os nossos casts, né? Tem para todos os gostos, áreas, tamanhos, qualidades. Foca nisso. Bem, pessoal, então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Né? Falamos um pouco aí sobre o campo da educação, sobre um assunto que perpassa todos os campos de estudo, que realmente é o estudar, não é? Então, se lembrem que, mais uma vez, eu vou ser bem claro e franco nisso, não existe solução mágica e miraculosa, certo? Reflitam sobre seus processos, pensem sobre vocês, e assim vocês podem buscar esses métodos, buscar técnicas, buscar estratégias que se adequem a vocês, não se adequem a essas coisas. A ferramenta deve servir a você e não você a ferramenta. Tomem esse cuidado. É uma frase do Amir Klink que me impactou demais no livro 100 Dias Entre o Céu e o Mar, que ele fala que o pior naufrágio é não sair do porto, né? Então eu acho que estudar é um processo difícil, naturalmente para a nossa espécie. Não é a linguagem primária, né? A gente primeiro se comunica verbalmente, então é utilizando a vocalização e a audição. A utilização da visão através da escrita não é um processo natural, mas que a gente desenvolveu essa habilidade ao longo da evolução humana e que a gente consegue sim estudar. Todo mundo consegue ser um bom estudante. A gente precisa encontrar o sistema que funcione para si mesmo. Então nunca desistam. Saiam do porto. É isso aí. Então, para os nossos ouvintes que nos ouvem, estamos também no YouTube com os nossos episódios e com as nossas lives que também estão acontecendo por lá. Então é só nos procurar a Luz do Candeeiro no YouTube ou também no nosso blog aluzdocandeeiro.com.br. E para finalizar, no último domingo, né, comemorou-se o centenário de Paulo Freire. Então, não podia passar em branco, né? E como ele sempre gostava de falar sobre educação, nós não podemos fugir disso aqui nesse bate-papo. Lembrando que educar é um ato político. Então, se você incomoda politicamente dentro do seu campo de educação, se for positivo, continue incomodando. A educação muda, transforma pessoas, mentes e vidas. Então, viva o grandioso e eterno Paulo Freire. Beijão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Até a próxima.